Espírito, grande mãe, maestro, maestrinos da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajudem a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Auxa, alegria. Namastê. E vamos lá. Boa noite para quem chegou agora. Alex, Will, isso aí, vamos lá. Acho que não chegou mais ninguém, Boa não. noite, Pai, sua bênção. Boa noite, mãe, sua bênção. Boa noite, pessoal. Então vamos lá, estamos na página. O livro é A Realização da Alma, estamos na página 167, terceiro parágrafo. Não é por intervenção especial que a graça divina aparece em sua vida, pois ela estava lá o tempo todo e por trás de todos os seus esforços, como uma constante radiação ininterrupta do eu superior. Mas aqueles esforços foram como para o içar as velas de um navio. Uma vez lá em cima, são capazes de pegar o vento e a propulsão começa automaticamente, né? Então, nós estamos dando continuidade ao estudo da graça, né? E é muito importante, né? Sem a graça, sem a graça, a iluminação por si só não vai acontecer, né? Só pelo próprio esforço, né? A não ser que você seja um ser. E mesmo assim, né? Quando acontece, é a graça, né? Então, aqui, o que que ele fala, né? Não é por intervenção especial que ela acontece, né? Que ela aparece na vida. Ela sempre está presente, né? A gente já falou sobre isso, mas cabe repetir, né? A graça está sempre presente em todos os momentos. É a própria vida, né? É a própria vida. Própria, essa, todas as ações que estão acontecendo para nós é ação da graça também, né? Em alguns momentos parece que tem uma graça maior, né? Uma intervenção maior, né? Então, nesses momentos que a gente acha que é a graça, né? E é, realmente é, mas aí já são momentos muito específicos, né? Específicos e acontecimentos muito específicos, né? Mas a todo momento a graça está aí, né? É o nosso próprio eu, né? A nossa própria centelha divina, né? O grande espírito, e impulsionando, nos impulsionando, né? Em direção a si mesmo, ou seja, a ele mesmo, né? A todo momento. E quando se está mais atento, né? Quando já começa a desenvolver uma prática, algumas práticas, né? Ou começa a estudar, a gente começa a ficar mais atento no que está acontecendo dentro da existência, né? E aí, e aí a gente começa a perceber com mais claridade a, a ação da vida, né? As ações, né? A vida está em constante movimento, né? A vida é tudo é tudo que está existindo, né? Todos os corpos, inclusive a alma está dentro da própria vida, né? Por que deveria o caminho breve ser um meio melhor de obter a graça do que no longo? Não é só pela razão de que ele não esteja ocupado com o ego, mas também por manter continuamente a lembrança do eu superior. Faz isso com o coração que dá e que está aberto para receber amor, né? Ele pensa no eu superior, ou ela pensa no eu superior durante todo o dia. Assim, não só se aproxima mais da fonte de onde a graça está sendo perpetualmente irradiada, mas também está repetidamente invocada a graça em cada lembrança amorosa, né? Aqui retornamos, né? Aqui retornamos na prática, né? Daquilo que é chamado caminho direto ou caminho breve, né? É manter a lembrança
o maior tempo possível durante todos os dias, né? A hora que vai entrar em repouso, a hora que levanta, né? Durante o dia, né? Manter a lembrança no eu divino, no eu superior, em Deus, né? Ser divino, no Pai Criador, como queira, né? Cada um vai colocando aí de acordo com a sua internalização de tudo aquilo que já adquiriu até chegar no dia de hoje, né? Todas as vidas que já existimos nos leva para uma determinada direção que muitas vezes já é mais facilitada, né? Então é isso, é só a gente manter essa lembrança do eu divino em si mesmo, né? E caminhar o maior tempo possível durante todo o tempo possível. No começo não é tão simples, mas com o tempo isso vai acontecendo naturalmente, né? No começo, é, todos os recursos são válidos, né? Colocar, sei lá, um sinal sonoro no celular ou no relógio de pulso, colocar bilhetinho no computador, na geladeira, para ir lembrando, né? Aonde você tá mais com frequência, né? Ou se não, fala assim, toda vez que eu for tomar água, eu vou lembrar do eu divino, do meu ser, né? Aí se toma pouca água, aí complicou. Não, mas isso também, toda vez que toma água, toda vez que eu entrar no banheiro, aí vai criando, entendeu? Vai criando um mecanismo que vai facilitando. Aí chega uma hora que já começa a acontecer com mais constância. Manter o eu superior constantemente em nossos pensamentos é uma das formas mais fáceis de nos tornarmos dignos da graça, né? Sim. Então, aqui o eu superior pode ser entendido de várias formas, né? Aqui pode ser entendido também como a consciência cósmica, né? A fonte única da criação, ou o Deus Criador, né? O Pai Criador, ou a própria centelha divina individualizada, né? Mas tudo isso, é, é, de qualquer forma, tudo isso é a própria fonte, né? O importante é essa ligação, né? Se você lê eu superior e pensa na alma, está tudo bem. Se você entende o eu superior como a centelha divina de vida que se manifesta também como a alma, se projeta como a alma e que também está projetada aqui como pessoa humana também, está tudo certo também, né? Não pense tanto em procurar ajuda fora. Seu eu maior está com você. Se você tivesse fé suficiente na sua presença, você poderia olhar para dentro com persistência e paciente, ele o guiaria. Eis aqui um parágrafo, né? Um parágrafo aparentemente comum, né? Mas uma guiança importante, né? Não pense tanto em procurar ajuda fora. Embora ajuda fora é importante. Mas fala, não pense tanto, né? Seu eu maior está com você, ou seja, é óbvio, né? Você é essa centelha divina, o eu superior, você é essa alma, né? Que é o eu superior também. Se você tivesse fé suficiente na sua presença, você poderia olhar para dentro, né? E o que que é esse olhar para dentro? Para dentro. O perdão é que de vez em quando a língua dá uma enrolada. O que que é esse olhar para dentro, né? É quando você para, nem que seja por alguns segundos, ou alguns momentos, ou alguns minutos, ou horas, né? Depende de cada um, depende da prática de cada um, e você se introverte, faz uma introversão da mente, né? Você traz tudo que está projetado para fora através dos cinco sentidos, né? Sentidos físicos, você traz para dentro. Ou seja, você
através de alguma prática que você já faça, ou de respiração, ou de simplesmente já está tão acostumado, né? Você fica quietinho, fecha os olhos, né? E recolhe essa mente operacional, entra na calma, pelo menos, né? Diminui o fluxo de pensamento, pelo menos, e ali você dá um espaço para que reconheça internamente o próprio espírito que é você mesmo, né? E aí também vai, mas daí a pessoa fala, pô, mas se eu já sou espírito, por que que eu, se eu já sou essa alma, eu sou e esse espírito, é uma boa pergunta, né? Se eu já sou esse espírito, eu sou essa alma, por que que eu não reconheço? Boa pergunta, né? A gente vai responder, a gente responde no final, tá? Vocês ficar até o final. É, brincadeirinha, brincadeirinha, mas é uma boa pergunta. Eu diria que é uma ótima pergunta essa. Por quê, né? Porque esse eu, esse senso de eu, a consciência, né? Consciência projetada no senso de eu, ela está totalmente misturada quando você está nessa mente operacional, ou mente de vigília, como você queira, ela está misturada aqui com os corpos, né? Com o corpo físico, com a mente, né? Com essa própria mente, né? Que percebe essa realidade física aqui, percebe os corpos, nomes e formas, como dizem algumas filosofias, né? E aí ela não se reconhece ainda si mesmo, né? Não se reconhece como um eu puro, a mente pura, né? Então esse é o primeiro estágio, né? É atingir a mente búdica, alguns chamam de mente búdica, mente abstrata. E é o eu puro, mas o eu puro está sempre presente, né? O eu puro está sempre presente, ele está sempre em volta do próprio intelecto, né? Ou como os hindus chamam, Vidna Atma, né? Que é o intelecto nosso aqui, né? Junto com o senso do eu, né? A mente mais o senso do eu dá aquilo que chamam intelecto, e que eles dão o nome de Vidna Atma, né? É só para dar um pouco de ampliação, porque nós estamos falando, né? E isso a gente vai acostumando com alguns termos também. E a hora que você consegue parar, por isso que todas as técnicas, né? Todas as técnicas, não importa se é Karma Yoga, se é, é, né? Yanana Yoga, né? Quer dizer, Yanana Yoga não, eles não chamam de Yanana Yoga, né? Dhyana do Vedanta, é, né? E as próprias práticas devocional do Bhakti Yoga, Raja Yoga, Yoga mental, e tem bastante yogas aí, tem para todos os temperamentos e afinidades, né? Mas todas elas é para silenciar essa mente, né? Unidirecionar essa mente que está aqui operacional para que ela fique numa direção só, né? E em algum momento, né? Se reconheça na sua pureza, em contemplação, e se perceba a si mesma, né? A si mesmo, daí o eu, né? Para que em algum momento a consciência, a própria consciência, né? Se revele, né? Eu sei que tá, eu sei que eu estou falando, né? Mas é isso. Eu não sei se todos conseguiram acompanhar o raciocínio, né? Eu sei que não é um tema bem avançado, né? Mas o grupo já é um grupo avançado, né? Já temos 3 anos e meio de estudos, né? Fora as medicinas que tomam, aquela coisa toda, né? Então, a gente tem que estar sempre tá dando uma esticadinha um pouco mais para começar a ter sempre uma compreensão maior, né? Então é por isso que não reconhece, porque não reconhece a si mesmo. E toda vez que esse eu aparece, se percebe como eu, né, ele está misturado com a mente, misturado com o corpo. Quando entra em sono profundo, entra em profundidade do sono, né, tá naquele sono profundo onde a mente, né, essa mente operacional está recolhida e
E ali vai estar de uma maneira muito sutil, muito, mas muito sutil, né? É, a mente abstrata ali de uma forma muito sutil, e esse eu puro está ali também de uma forma muito sutilizada, né? E muito, muito sutilizada, né? E aí não percebe, né? Você só sabe que voltou, né? Não há o reconhecimento do próprio eu em si mesmo, né? Não há esse reconhecimento ainda, né? É por isso que não percebe, é por isso que quando você está aqui no corpo aqui, nessa mente operacional existindo no corpo, você não se reconhece como sendo um ser divino, porque está identificado com esses corpos, está identificado com o mundo, né? Então, por isso que todas as práticas, seja no budismo, seja no Vedanta, seja no yoga, seja no janaísmo, né? Ixi, aí tem todas, né? Todas as práticas dessas filosofias que tem como a meta a busca da transcendência em si mesma, né? É ir silenciando a mente e desapegando, né? Desapegando de tudo que está ligado a esse mundo. Desapegando não é largar, você já falou isso, né? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a essa fala de agora? Um dos exercícios proposto, né, dentro da filosofia, principalmente do Ramana Maharishi, o Maharshi, é a hora que você vai acordar de manhã, né, a hora que você desperta, né, quer dizer, na realidade você não acorda, na realidade você entra nessa mente aqui, né, nessa mente de vigília e o mundo aparece, né? A hora que a mente entra aqui, o mundo aparece para você, passa a existir de novo, né? Quando você está em sono profundo, você não tem lembrança do mundo, né? Sono profundo é sem sonho, né? Estamos falando de sonhos com astral, o sonho da própria mente, né? Então, naquele momento de transição, naquele momento de transição que você está saindo do sono, do estado de sono e entrando no estado de vigília, que você fala que você está acordando, ali tem um delayzinho ali pequeno ali, muito pequeno, muito sutil, mas ali o eu está puro. Aquele eu puro é você. Não, não tem dois eu, né? Não tem, é uma forma de falar, que a gente fala de eu puro, é isso, né? Ele está sem a contaminação do mundo. E o eu impuro é esse eu que está aqui misturado aqui com todas as coisas. Então, naqueles frações de segundos ou um segundo, né? Quem é que consegue medir aquele tempo ali? Eu não, né? Mas tem aquela percepção ali. Quando você está voltando, o eu puro está ali, o eu está sem, né? Está sem a identidade de ser Manuel, de ser Joaquim, de ser Maria, de ser Mariana, não importa o nome, né? Tá ali. Aí ele entra, ele entra, e aí junto com a mente, o mundo aparece de novo, aí o mundo aparece de novo, né? E aí a gente volta para o mundo de novo. Então, se você, para quem quer, né, ou gostaria de, né, se propor, na hora que você vai deitar à noite, né, vai entrar em sono, você se propõe amanhã, né, ou em qualquer momento da noite, porque aí você pode acordar em qualquer momento, né? Então fica amanhã, fica, já limita, né? Em qualquer momento que eu estiver retornando para o estado de vigília, né, eu quero me perceber ali. É treino. Treino, paciência, perseverança. Ô pai, Sim, quando, estou te quando a ouvindo. gente faz a meditação logo pela manhã, quando a gente acorda assim, eu particularmente eu sinto uma maior facilidade de me concentrar, de fazer as coisas, de entrar realmente na meditação. Daí é por causa disso que a gente está mais limpo no caso, igual você falou, a gente tá mais conectado espiritualmente. Vamos por partes. Não, o que eu falei é um exercício. Não, eu falei, lembra, você vai entrar em sono profundo, você vai entrar para adormecer, em um determinado momento você vai entrar em sono profundo,
né? Sem sonho, se sono profundo é isso, não tem sonho, não tem astral, não tem nada. Ali só está a consciência e o eu puro, vamos falar assim, ele está ali de muito sutilizado ali, né? É isso. Bom, né? Agora, a prática de manhã, isso sempre existiu e existe em monastérios, em ashram, né? Que é você fazer a meditação antes do nascer do sol. Então, um pouco antes do nascer do sol, né? Em cada país, em cada época do ano, né, o sol está lá e em determinado momento ele vai nascer. Então, um pouco antes você faz a prática. Para muitas pessoas, isso é um facilitador. Por quê? Porque você estava em sono, entrou em sono profundo, entrou em sonhos ou ficou viajando no astral, não importa, né? Mas você ainda está mais resguardado do mundo, porque você ainda não entrou, mas ali se você vai fazer uma prática, é porque você já está no corpo, né? Você já tá com a consciência do corpo. Para muitas pessoas, isso é um facilitador enorme, sim. Fazer de manhã, logo depois que retorna né? Retorna essa consciência do eu aqui para esse mundo aqui, é muito prazeroso para algumas pessoas e muito vantajoso para algumas pessoas. Para a maioria é, mas nem todos têm como é que fala? Tem essa facilidade de poder, né, levantar, porque daí também se a prática for diária, tem que ter realmente um horário ali, né, aquela disciplina toda. Mas é ótimo isso, mas também é útil e tão bom quanto, né, é o pôr do sol. Quando o sol vai se pôr, né? Isso para quem tem tempo, né? Naquele horário ali que o sol, depende da época do ano, agora nessa época aqui está mais ou menos umas 6 horas, né? Um pouco antes, né? Uma meia hora antes, você já entra para fazer a prática, para quando chegar nesse momento já tá mais ou menos no estado em que a mente já está mais com menos fluxo de pensamento. Então, isso é um facilitador também. Então, esses horários são facilitadores. O nascer, antes do nascer do sol um pouco, né? A hora que o sol está nascendo, porque é transição dentro da natureza, né? A noite tornando dia, depois o dia tornando noite. Então, esses são momentos de transição, né? Entre um estado e outro. Então, isso cria uma facilidade ali. É por isso também que os ciclos de solstício, né? Quando o Sol chega naquele ápice da elíptica, ele dá ali como se fosse uma paradinha, né? Entre aspas, e depois a Terra retorna novamente o ciclo, né? Quer dizer, na verdade, não é o Sol que para, né? A Terra é o ciclo da Terra, né? Também esses dias é importante, só que nesses dias de solstício, esse são um tempo mais largo, né? Então, é um facilitador também para muitas práticas, para conexões, aquela coisa toda. Espero ter respondido. Então, vamos lá. Seguindo aqui, estamos na página 168, vamos aqui para o terceiro parágrafo aqui da página. A graça está aqui para todos, não pode estar aqui para uma pessoa especial e não para outra. Só que somos nós que não sabemos como abrir nossas mãos travadas para recebê-la, como abrir nossos corações fechados pelo ego e deixar que ela entre suavemente. É isso, às vezes a gente tem que desapegar de alguma coisa. Acho que a maioria conhece aquela historinha do macaquinho, né, que enfia a mão para pegar lá a banana dentro de um vaso. Isso é clássico, né? Ele enfia a mão, ele pega a banana, a hora que a mão entra, né? Porque o gargalo é estreito, ele entra. Mas só que a hora que ele pega, a mão não sai, porque ele fecha a mão e tá com a banana, né? Então ele fica preso ali. E, e como é que ele faz para se soltar? Ele teria que abrir a mão, soltar a banana
e retirar a mão, né? Ou seja, ele teria que desapegar da banana para poder estar liberto, né? É isso. E muitas vezes somos nós, né? Que igual um macaquinho ali, no sentido, né, simbólico da coisa, com a mãozinha lá dentro pegando a banana. É isso que eu quero dizer, né? Então a gente pega aquela coisa e fica pegada, né? Só que no nosso caso não é a banana, né? No nosso caso pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um carro, pode ser, pode ser um emprego, pode ser, lá, pode ser qualquer coisa. A gente fica preso ali, limitado. Aí não consegue ser. Por que que eu não consigo ser? Porque tem que abrir a mãozinha, né? Tem que soltar aquilo, né? Aí a mão sai, né? Aí muita gente já deu um sorrisinho aí no rosto, né? Essa historinha é boa. Eu sei que é antiga, mas vale a pena, né? É porque aqui ele fala, é como abrir nossos corações fechados, né? E as nossas mãos travadas. Por isso que eu me lembrei disso. E aqui também ele está falando no outro sentido, né? Nossas mãos fechadas para receber a graça. Se a gente está aberto e receptivo, a graça está sempre nos abençoando de várias formas, mesmo quando acontece coisas que aparentemente seria, entre aspas, né, ruins ou negativas, às vezes você vai sair de casa, vai lá, aí sai correndo para trabalhar, quando você chega lá no estacionamento, isso para quem tem carro, né, pode ser com bicicleta, moto, sei lá, qualquer coisa, aí o pneu está furado, aí você reclama, reclama, reclama. Não, né? Olhar aquilo como uma ação da graça, né? Agradecer, falar, opa, né? Vou ter que mudar todo o meu horário aqui, já mudou tudo, né? Qualquer coisa que tivesse que acontecer dentro daquele espaço de tempo já, né? Naquele trajeto que você faz, já mudou tudo, né? Mas isso é um olhar, né? É um olhar. Mas quando você vê que tudo está acontecendo porque, né, tem um motivo, né? Tem uma causa, vamos falar assim, que você desconhece, e você fica em paz, né? Não fica brigando com mais nada, né? Simplesmente olha e fala, tá bom, trocar o pneu. É isso. Perguntas ou comentários? Tchurururu. No momento em que um homem, né, uma mulher ou uma pessoa de bom grado abandona seu ponto de vista habitual numa situação de provação e o substitui por um superior, naquele momento ele recebe a graça. Com essa recepção, um milagre é realizado, e o mal do ponto de vista inferior é permanentemente expulso do seu caráter. A própria situação tanto o colocou à prova, quanto lhe deu a sua chance. Maravilhoso, né? Maravilhoso esse parágrafo aqui. Bibi realmente é mágico, né? De conseguir escrever tanta coisa e tanta coisa boa, né? No momento em que a pessoa de bom grado abandona seu ponto de vista habitual numa situação de provação, né? E quantas vezes nós estamos. Tudo é prova, né? É, eu gosto de ver que tudo é prova, né? Para mim, tudo é prova e oportunidade de serviço, né? Então, tudo que está acontecendo é prova, né? Então, e é uma oportunidade de serviço. Então, tá tudo bem, né? Então, mas quando a gente consegue abandonar, né, todos nós, né, um ponto de vista que aquele que a gente já geralmente já está enraizado na determinada situação, é sempre então é isso, a pessoa eu tenho que ter razão, não, sei o quê, é sempre a mesma coisa, né? Na hora que você para, né? Eu estou fazendo gracinha mesmo que é para lembrar, isso somos nós aqui, né? Muitas vezes a gente está ali, né? Principalmente quando tem aquelas conversinhas que é o outro, né? E o outro não está presente, né? A gente está ali, né? É. E aí ninguém escapa disso, não. Por mais atento que está, uma hora ou outra
A hora que você vê, você já está ali também entrando no molho, né? Óbvio, né? Quanto mais atenção você tem, menos, né? Menos você vai ficar falando o que não é para falar, né? É, e aí, e aí você começa a se perceber, né? E aí você começa a mudar o ponto de vista, né? Aquele seu ponto de vista que sempre foi o mesmo, né? Ou às vezes em relação a uma pessoa ou a situações, né? Você sempre viu aquilo sempre do mesmo jeito, né? Aí mudou, então aquilo aí é a graça. E realmente é, né? Porque você transcendeu um ponto de vista dentro de si mesmo, naquilo que é você sempre olhando a coisa, né? Olhando o mundo sempre da cor, né? Da, vamos pegar uma cor que o pessoal está sempre vendo o mundo da cor marrom, né? E aí, de repente, você começa a ver, nossa, mas tem um azulzinho ali, né? Tem um verdinho, né? Tem uma cor negra, opa, tem cores diferentes existindo. Então, a própria situação, né, que colocou à prova nos dá uma chance de nos percebermos. Uma das, né, uma das coisas interessantes no caminho de quem está tomando consciência é agradecer tudo aquilo que te incomoda. A pessoa falou um negócio, te incomodou, maravilha. Você tem que se olhar, né? Não é ficar com raiva, é se olhar, né? Você pode até ficar com raiva na hora, não tem problema. Você está humano, está humanizado, mas ficou com raiva, chateou, você tem que se olhar. O que está pegando dentro do meu ser, né? Por que eu estou ficando chateado, né? Ou chateada, ou o que está acontecendo, né? É simples, é uma maravilha. A hora que você aprende isso, é uma maravilha. Aí você se agradece, né? Qualquer coisa que alguém te fez, te chateou, é porque tem alguma coisa dentro de nós mesmos, né? Eu falo você, né? Estou falando para todos nós, né? Inclusive meu próprio ser, né? Existindo aqui, né? Chateou, ficou magoado, ficou não sei o quê, ou ficou triste. Tem alguma coisa lá dentro que precisa ser lapidada, limpada, transmutada, purificada, né? E agradecer, e agradecer. Porque ali é uma oportunidade da gente estar nos reconhecendo, né? Às vezes é coisa que já está ali há muitos e muitos anos e a gente nem percebe. E aí quando vem uma fala, um acontecimento, né? Ou sei lá, qualquer coisa, e aquilo nos pega, né? E fala, opa, olha aí. Ou às vezes já acha que já tinha trabalhado aquilo, já tinha resolvido, né? Aí a grande mãe natureza, né? A vida, né? Dá uma estilingadinha ali, aí você se olha, é, já tinha trabalhado, mas ainda tem um restinho de alguma coisa ali ainda. A misteriosa intrusão da graça pode mudar o curso dos acontecimentos. Introduz novas possibilidades, uma corrente diferente de destino. Isso é muito bacana. A misteriosa intrusão, né? O que acontece? A graça entra, né? Pode mudar o curso dos acontecimentos ou da própria vida, né? Do próprio caminhar dentro dessa encarnação, introduz novas possibilidades, uma corrente diferente de destino. Muitas vezes a pessoa está no emprego, já ali já tem uns aninhos, né? Esse é um exemplo bem clássico, né? Mas isso acontece em qualquer coisa da vida, pode acontecer em relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, e etc, etc, né? Mas vamos pegar esse do trabalho que é mais suave. A pessoa está lá, já tem alguns anos naquele trabalho, aí acontece alguma coisa na empresa, ou sei lá o quê, que não sei o quê, pronto, a pessoa foi demitida, né? Agora você está demitido, demitida. Pronto. Aí a pessoa pensa que é o fim do mundo, né? Às vezes não, às vezes é a graça, né? Na maioria das vezes é a graça te colocando numa
oportunidade de fazer outras coisas, né? Ou fazer aquilo que você já conhece, mas num outro ambiente, né? E ele mudou o destino, né? Aquilo que estava predestinado, né, dentro daquela fluxo de corrente, né, de espaço-tempo existindo, né, ia tá dentro, estava dentro de um caminhar, mudou. A partir do momento que você foi despedido, você vai ter que caminhar para outro lugar, né? E às vezes também dentro de relacionamentos, né? Ou a pessoa vai embora, ou você precisa sair do relacionamento. Parece o fim do mundo, mas, né, é uma oportunidade de recomeçar, né? É óbvio que na hora não é bem bonito, né? Mas para quem consegue já ter uma consciência, uma percepção maior, né? Consegue entender tudo isso. Alguém quer fazer perguntas ou fazer comentários? O pai, só para falar um pouco do texto anterior, veio muito na minha cabeça, eu, né, no caso, quando eu trabalhava em um hospital, um centro cirúrgico, e sempre tinha, e eu trabalhava de segunda a sexta, e tinha cirurgia de sábado e domingo. Então eu tinha que arrumar os prontuários das cirurgias do sábado e domingo. Chegava no domingo, já começava a me dar uma palpitação, uma ansiedade. Por quê? Porque eu tinha que arrumar esses prontuários, né? Mas daí eu ficava pensando assim, meu, eu tenho que agradecer ainda, eu tenho que agradecer de ter um emprego, né? Quantas pessoas não têm emprego? Daí, foi nessa que daí a prefeitura me chamou e hoje que para mim a segunda-feira é uma segunda-feira. E hoje eu fico sempre agradecendo isso porque por tudo aquilo que eu passei e agora o que, no caso a Graça, o que colocou em mim e fora as pessoas que colocou também, fantástico. Isso aí, Danilo, gratidão por compartilhar. E as coisas vão acontecendo, né? É só lembrar que a graça não é só as coisas maravilhosas que acontecem, não. Às vezes a graça ela vem de uma forma que às vezes pode até ser dolorosa. Mas até você entender que é uma graça, demora bastante. Por essa graça, os erros do passado podem ser esquecidos de modo que a cura do presente possa ser aceita. Na alegria dessa graça, o sofrimento dos velhos erros pode ser banido para sempre. Não retorne ao passado. Viva apenas no eterno agora, em sua paz, amor, sabedoria e força. Lindo, né? Então, pela ação da graça, né, os erros do passado podem ser esquecidos, sim. De modo que a cura, né, aqui que você está no presente aqui, você aceita, né? Se perdoa, né? Aprender a perdoar é uma coisa, a se perdoar também, né? A perdoar a si mesmo e a perdoar os outros, né? Que por acaso, né, ou porventura, né, estavam servindo de ações para que você também aprendesse, né? E os velhos erros podem ser banidos. Tudo isso é ação da graça, né? Quando você está verdadeiramente na busca, né? Verdadeiramente, né? Isso é muito importante. Está verdadeiro, né? Verdadeiro. Então, só isso já é a graça, né? Você conseguir estar verdadeiro ou verdadeira na na busca que eu falo, né? Na busca do próprio eu divino, na busca daquilo que é transcendente em si mesmo, né? Em si mesmo. E não viva o passado, né? Viva buscar esse eterno agora, né? Porque passado é a somatória de tudo aquilo até nesse instante aqui agora, né? E o futuro é uma probabilidade de tudo aquilo que está existindo agora. Não sei se conseguem acompanhar esse raciocínio do que eu falei, né? Passado, passado, lógico. Né? É a somatória, né? Cada um de nós é a somatória de todo esse passado, né? Tanto dessa própria existência, desde o nascimento, né?
desde aquela família em que nasceu, outras vidas, né? Muitas vidas, né? Centenas de vidas aí que tivemos, né? Até chegar aqui. E tudo isso, nesse exato momento aqui agora, diante da telinha, nessa quinta-feira, é o resultado de tudo isso. E o futuro é somente uma probabilidade dentro de tudo isso que está acontecendo exatamente nesse momento, né? E todos nós, né, de uma forma, podemos estar inferindo, né, nessa possibilidade do futuro, né? Daquilo que chama futuro, né? Mas o que existe é o eterno agora, né? É que para a gente que vive, né, acostumado com esse espaço-tempo aqui cartesiano, né? Olha que nome bonito, né? Mas nesse espaço-tempo aqui no mundo aqui, né? Um dia após outro dia, aquela coisa toda, hora após hora, né? Minutos, minutos, aquela coisa toda, né? Então, a mente gosta de pensar, porque a mente, principalmente a mente operacional, né, ou ela está no passado, ou ela está no futuro, ela nunca está no presente. Porque a hora que ela se fixa no exato instante aqui agora, né, é a atenção, né? Aí a atenção, a hora que você mantém uma atenção constante, né, a parte divina entra, né? E mesmo entre um fluxo, entre um pensamento e outro, tem milésimo de segundo. Naquele milésimo de segundo entre um pensamento e outro, o eu divino está se manifestando ali, né? Mas são milésimos de segundos. Muitos falharam em se desidentificarem de seus pensamentos, apesar de todas as tentativas. Isto mostra a sua dificuldade, mas não a impossibilidade disso. Em tais casos, somente a graça os libertará ou liberará de suas cadeias de pensamento. Então, muitos falharam e muitos estão falhando. E é por isso, né, que a gente tem aquela frase, né? Persistência, só persistir uma hora, né? Não consigo. Agora você ficar, não consigo e desistiu, bobão. Quem sabe numa próxima existência você tem a chance de tentar de novo, né? E olhe lá, e assim vai, né? Mas se você persiste, né? Persiste, se esforça mesmo, né? Que aparentemente os resultados não sejam, né, mensuráveis, né? Porque quem que quer medir progresso espiritual é o ego, né? O que é um absurdo, né? Porque todo trabalho é para deixar o ego. Como é que o ego vai ficar medindo o trabalho espiritual ou o ego se sentir espiritualizado? É um paradoxo risível, né? Muito risível, né? O ego espiritualizado. Ai, é muito estranho, né? Mas tem muita gente que se acha, né? Você vê muitos seres aí, né, achando, né, é totalmente egóico, achando espiritualizado. Eu sei que essa fala pode parecer estranha, mas não é o ego que é espiritualizado, é o próprio espírito existindo, né? Porque todo o trabalho é quando o próprio espírito, né, a tua própria alma, o teu próprio ser, assume o controle total sobre aquilo que a gente chama ego, né? Que é esse conjunto que forma a personalidade de todos esses corpos que formam a personalidade. Isso é espiritualidade. O resto é conhecimento. O que o ego tem, né? Ou seja, a mente, né? É, é conhecimento, né? Conhecimento disso, prática disso, coisa disso, tatati, tatatá. Perguntas e ou comentários? Camilinha chegou, boa noite, Camilinha.
O Will chegou, boa noite, Will, alegrias. Nos estágios iniciais do progresso espiritual, a graça pode mostrar-se na concessão de emoções estáticas. Isso encoraja o estudante a seguir a busca e lhe diz que até agora está seguindo corretamente. Mas esse propósito sendo atingido, os estados venturosos logo passarão como deve ser. Ele então falsamente imaginará que é a graça que deixou de fazer algo que deveria ter feito ou que fez algo que não deveria. O fato é que a própria graça que causou essa perda como parte de seu próximo estágio de progresso. Esse parágrafo é importante para todos os buscadores e buscadoras. Meus queridos buscadores e minhas queridas buscadoras. E vamos dar uma destrinchada nisso daqui, porque isso é muito importante que fique presente para todos, né? Nos estágios iniciais do progresso espiritual, a graça pode mostrar uma concessão estática, ou seja, a gente vai ter várias experiências bonitas, né? De êxtase, de estrelinhas, de não sei o quê, ver o arcanjo da sétima galáxia de não sei da onde, e tudo isso é válido, não estou dizendo que é ilusão, é uma forma debochada para gravar dentro de nós mesmos, né? A gente está no início, né? E isso acontece muitas vezes com a medicina também, a pessoa toma lá a primeira vez, abre, se vê, né? E vê os espíritos, e vê os seres, e se vê, né? Como amor, como paz, tatati, tatatá, aquela coisa toda. Aí vem a segunda vez, aí vomita, vomita, vomita. Aí vem a terceira, vomita, 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 né? A pessoa fala, não, pô, não é possível, né? O que está acontecendo? Não. A graça mostrou que isso é um caminho, né? Mas você não vai... É uma forma de falar, às vezes pode ter mais, depois intercala, aquela coisa toda. Mas, e mesma coisa nas práticas, né? A pessoa começa lá um trabalho de pranayama, que é respiração, de posturas, de yoga ou né, de mantras, ou né, arruma uma prática na busca da meditação, né? E aí e tem lá visões, tem experiências místicas bacanas, isso é importante, né? Muito importante. Não estou dizendo que isso não é importante, não. Isso é muito, e mesmo na medicina também, quando se tem, né, as visões ou as percepções, isso é muito importante. Por quê? Porque isso nos encoraja, né? Isso nos traz, né, possibilidades para essa mente, para esse corpo emocional, mental, né? Falar, não, pô, acho que é por aí mesmo, hein, rapaz, né? E nos manter mais firmes na busca. Mas lembra-te, ó caro neófito ou neófita, lembre-te, isso não vai perdurar para sempre, né? Por quê? Porque aquilo veio para te mostrar, ou por uma necessidade de compreensão, ou de ensinamentos, tantati, tatatá. Atingir um determinado objetivo, né, você tem que se trabalhar, né? Você tem que fazer a prática de todos os ensinamentos que você aprendeu, seja através de estudos, seja através da medicina, né? E todo a lição de casa, que é o trabalho em si mesmo, né? Ou em si mesmo, em nós mesmos, né? Nós, o trabalho somos nós mesmos, né? Porque o eu divino, né? O ser divino está sempre presente, né? Então, para que o ser divino esteja presente, nenhum esforço é necessário, é zero de esforço. Ou eu já está presente, por que que eu vou fazer esforço? Né? Para ele estar presente é zero. Mas para remover o que impede que vejamos, que percebemos, que sentimos e que reconhecemos o próprio ser divino em nós mesmos, né? Aí é muito trabalho, né? Muita lapidação,
é muita transmutação, ele é muito estudo, é muita compreensão, né? E é isso. Então, quando alguém que, né, alguém que está fazendo práticas, né, aí de repente, né, sempre fazia uma prática lá, aí tinha visões, tinha isso, tinha aquilo, de repente, né, depois de um tempo não acontece mais nada. A pessoa vai lá, faz a mesma prática, não acontece mais nada, não está vendo nada, não está sentindo nada. Né? Ele fala, não, alguma coisa está errada. Não, você tá num determinado estágio, né? Está num determinado estágio e ali você tem que se perceber, né? Intuitivamente, pede orientação espiritual, se tem alguém que já tem um conhecimento maior, busca, né, se informar, né, compreender, ver o que pode estar acontecendo, o que pode ser modificado, né, porque às vezes uma prática que deu resultado positivo, às vezes por 5, 6, 7 anos, ela já cumpriu também o estágio, por melhor que seja a prática, né? Ela já cumpriu um determinado estágio e aí precisa mudar, né? Às vezes é necessário mudar, né? Para que você mesmo, como ser, né, atinja possa dar mais um passo, né? Ou subir mais um degrau, seja lá o nome que quiser, simbolicamente falando, né? E ele conclui, né? A própria graça que causou essa perda, né? Como parte do seu próximo estágio de progresso, né? As coisas são graduais, sim. E, e a cada fase as coisas vão se alternando. Porque se fosse assim, era só tomar medicina e iluminava, né? Não é só tomar medicina. A medicina é um instrumento poderoso para quem pode caminhar com a medicina. Acelera o processo muito, né? Muitas vidas, eu diria até, né? Mas, primeiro, não é para todo mundo que consegue suportar, né, o alcance da medicina. E segundo, que não é toda vez que você vai tomar medicina que você vai atravessar todos os portais e a consciência vai chegar, né, aonde deveria chegar. Porque se fosse assim, seria maravilhoso. E eu gostaria que fosse, mas não é. Temos 7 minutos. Perguntas e ou comentários. Pai, então, devemos sempre lembrar de manter a nossa consciência consciente de nós mesmos e sempre perseverando nas nossas práticas. É isso. Você entendeu, Taíne? É isso. Simples assim. Você vê como o negócio é fácil? Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é não. É simples, é isso mesmo. É só perseverar e fazer suas práticas diárias. E as coisas vão acontecendo, né? Diárias, eu disse, né? E durante, né? E a autoobservação sempre, né? A autoobservação de tudo que está acontecendo, né, em si mesmo, né? Nas emoções, nos pensamentos, né? E com o tempo ao redor também, né? Está se percebendo o próprio movimento da vida, que a vida está existindo. Você existe na vida, não é? E a vida existe em você, né? Quer você queira ou quer você não queira. A vida está existindo em você e está te impulsionando. E a vida é essa, é como os hindus chamam, né? Essa prakriti, né? Que se manifesta como Shakti, tem aquele movimento, né? As 3 gunas, né? Lembra do Sattva, Raj e Tamas? Elas estão sempre presentes o dia todo, a noite toda e dentro de você também, né? Às vezes a mente está mais rajásica, às vezes está mais tamásica, né? E às vezes ela está mais satívica, né? E quando ela está mais sática, que ela está mais equilibrada, é nesses momentos que a gente deve aproveitar mais para dar umas transcendências, né?
Então, quando ela está mais rajássica, está mais em movimento, está mais acelerada, né? A não ser que você já esteja muito tempo de prática, né? Fica mais difícil de dela aquietar, né? Ou quando ela está mais tamásica, está mais inerte, está mais deprimida, está mais não sei o quê, naquela coisa toda, lá em ignorância, lá em escuridão, né? Aí também é mais difícil, né? Não é mais difícil, é mais trabalhoso, né? Principalmente para quem está começando a aquietá-la e transcendê-la, né? A diminuir o fluxo de pensamento para que a paz chegue. Mas em algum momento essas alternâncias estão sempre acontecendo. Em alguns momentos, ou um dia, às vezes ela pode ficar um dia, às vezes pode ficar horas, aí está se observando, né? Esse é o, é o trabalho, simples assim, é só ficar se observando. No começo parece que se observar é uma coisa estranha, mas depois isso é automático, né? Você não precisa pensar que está observando, entendeu? Você simplesmente observa. É que nem andar, você não pensa que está andando, você simplesmente anda, não é isso, Taine? Exato, Você pensa, agora exato. estou dando um passo, agora estou dando outro passo, agora não sei. Porque você já aprendeu a andar, né? Desde criança, mas quando começou a andar em criança, não era uma coisa simples, né? A mãe, lá, o pai, o tio, sei lá quem, precisava dar a mãozinha, você dava um passinho, a perninha para lá, o corpo ia para o outro lado, né? Levou um, como é que o pessoal gosta de falar hoje que é bonito? Tem uma curva de aprendizado, né? Que é o bonito que o pessoal fala nas empresas, né? É uma curva de aprendizado. E, e, e a autoobservação também tem uma curva de aprendizado. No começo, você precisa pensar que está se observando. Né? Então, preciso me observar, preciso olhar, preciso olhar, né? Tá atento. Né? Mas depois, isso automatiza. Como quem não dirigia automóvel. Né? Depois, a hora que vai começar a dirigir, pensa, meu Deus do céu, é um negócio difícil. Aí tem que não sei o quê, tem que acelerar, tem que pisar na coisa, embreagem, né? Hoje não, hoje tem aqueles, já tem carro automático, mas estamos falando dos carros mais antigos. Precisa isso, precisa aquilo, né? Vai aprender a nadar, a mesma coisa. Aí tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, tem que botar o braço para lá, tem que virar o rosto para respirar, tem que bater a perna ao mesmo tempo, tem que boiar. Nossa, que negócio doido. Automatiza tudo isso. Vai aprender a tocar violão, ou violino, ou piano, é tudo a mesma coisa. Vai lá, né? Vai treinando, treinando. E é E uma a prática. atenção, Desculpa, e pode a falar. atenção plena, desculpa. E a atenção plena. É isso aí, Taene. Aí, ó, Taene já aprendeu. É só praticar, Taene. Isso aí, atenção plena, 24 horas, né? Se possível, mas nem sempre é possível, né? Nem sempre. E não tem problema de não ser possível. Simplesmente retoma. É só isso. Não tem culpa, não tem nada. É que nem que faz prática da busca de meditação. Você senta ali para ficar quietinho, né? Unidirecionar a mente, né? Deixar a mente esvaziar. A hora que você começa, assim, o pensamento vai, você já acompanhou, já foi, não fica bravo, fica andando atrás de volta. Ah, tá, eu estou aqui para isso, tá? Vai lá de novo, aí, entendeu? Só volta, simplesmente volta. Aí, num determinado momento, a coisa acontece, parece mágica, né? É isso. E aí nós vamos aprendendo. E as coisas vão. Gratidão. Gratidão, tá aí. E a gente vai aprendendo. E vai acontecendo para todo mundo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vocês podem ter certeza. Agora, quanto tempo isso vai levar é de cada um, né? É de cada um. Cada um nas suas alegrias, nas suas belezas aí, né? Quanto mais esforço, mais graça. Quanto mais graça, mais, né, vontade de se esforçar você tem, entendeu? Aí cria uma corrente. Graça, esforço, esforço, graça, graça.
Aí pedalando, igual a bicicletinha. Tchu, 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 tchu. A graça é o motorzinho elétrico da bicicleta. Daqui a pouco você não precisa mais fazer esforço. Você só faz isso e você vai andando já, entendeu? Enquanto você não tem o motorzinho elétrico da bicicleta, você tem que fazer força. Aí chegou lá a subida, é mais, é mais esforço ainda, hein? Às vezes tem até que descer da bicicleta e empurrar, né? Mas agora, né, se a graça vem, a bicicleta já tem um motorzinho. Você só não pode parar de pedalar, mas daí já não tem tanto esforço. Eu gostei desse exemplinho aí. Bem, gente, alegrias. Até, até. Até, até, até. Um abraço a todos, alegrias aí. Então, quem se sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente fazer nosso encerramento. Grande Espírito, grande Mãe, maestros, maestrinas da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe e nos mantenham firmes na busca da verdade, nos ajude a ter insights e a ter vislumbres. Auxa, auxa, alegrias, axé e namastê.